Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos. Vamos nos debruçar sobre a palavra. Hoje é culto de doutrina. E vamos ver a palavra de Deus, a doutrina de Deus na sua palavra. Não é doutrina de homens, não é doutrina da igreja, mas é doutrina da palavra do Senhor. Amém? Vamos tomar nossa Bíblia em Atos, capítulo 20, vamos ficar de pé para nós lermos o trecho da palavra. Hoje eu vou ministrar do verso 7 ao verso 12, mas eu vou ler para o contexto do verso 1 ao verso 12, para nós termos o contexto claro da porção que vamos meditar hoje. Capítulo 20, no verso 1, diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Galiléia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estavam para embarcar rumo à Síria. Determinou voltar pela Macedônia. E acompanharam-no até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois de 2 dias dos pães asmos, navegaram de Filipos em 5 dias. Fomos ter com eles naquele porto, onde passamos 1 semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou longamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Bendita seja a tua santa palavra, Pai. Aplica a tua palavra ao nosso coração, à nossa vida, à tua igreja, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Vamos assentar. Nós iniciamos o capítulo 20 a semana passada, e na semana passada nós fizemos uma introdução e, usando o nosso comentarista Worsby, ele divide esse capítulo em 3 partes, e ele definiu esse capítulo. Primeiro ele dá um título a esse capítulo 20, a despedida de um ministro, Paulo está se despedindo, e aí ele divide o capítulo em 3 partes, do verso 1 ao verso 5, que nós vimos a semana passada. Ele mostra que houve uma viagem de despedida, Quando Paulo cessou aquele tumulto, Paulo decidiu continuar a 3ª viagem missionária que ele estava fazendo pela Ásia, e ele decidiu viajar. Então, ele despediu-se do povo e acompanharam-no. No verso 4 nós vimos, Ele demorou 3 meses lá nesta viagem na Grécia. Lembra que nesse tempo ele escreveu o livro de Romanos. Nesses 3 meses que ele ficou lá na Grécia, em Corinto, ele escreveu a carta aos Romanos, e agora ele continua. Então, acompanharam todos esses irmãos,
E no verso 6, nós vimos depois de 2 dias, dos pães asmos, navegamos para Filipos em 5 dias. Fomos ter com ele naquele porto, onde passamos uma semana, lá em Filipos. E aí ele entra no texto, então o Wiersbe chama essa segunda parte, do verso 7 ao verso 12, ele dá um nome para esse trecho, um culto de despedida. Essa parte, aqui Paulo está num culto ainda, ele está se despedindo dos irmãos, caminhando já para o final da sua vida na 3ª viagem missionária. Na semana que vem, nós vamos ver uma mensagem de despedida, que é do verso 13 até o verso 38, a mensagem de despedida. Então nós vimos uma viagem de despedida, hoje nós veremos um culto de despedida, e a semana que vem veremos uma mensagem de despedida que ele deixa com os irmãos. Mas hoje nós vamos nos dedicar a esses versos 7 a 12, né? O Wiersbe diz que Lucas registra nesse trecho que Eutico foi levantado morto, é o que está escrito aí no verso 9, final do verso 9, que Eutico foi levantado morto, resultado natural de uma queda, né? Ele caiu, deve ter, 3º andar, deve ter caído, batido a cabeça e morreu. E a restauração da vida do jovem, por Paulo, é uma das ressurreições dos mortos operadas por apóstolos registrada em Atos. Uma das evidências do apostolado de alguém chamado por Cristo. Jesus disse aos discípulos: as mesmas obras que eu faço, vocês farão, para atestar que eles eram apóstolos escolhidos por Deus. Então, os milagres que Jesus fez, também os apóstolos foram usados para fazer milagres. E a ressurreição é uma dos milagres que confirmavam o ministério apostólico de Paulo. Nós vemos várias ressurreições no capítulo 9 e 40, eu não vou ler todas, capítulos Lucas 7, 11 a 17, capítulo 8 de Atos 49 a 56, a ressurreição da Tabita, né? E então nós temos várias ressurreições. Pedro foi usado para a ressurreição, Paulo, então isso confirmava, né? Então esse era o fato aqui dele ter ressuscitado, era uma confirmação que Paulo era um apóstolo chamado por Cristo, e para também confirmar a obra de Deus na vida daqueles homens, a obra do Espírito Santo através daqueles homens, para continuar a obra do Senhor Jesus Cristo, né? O contexto que nós vemos aqui, nós já sabemos que é a 3ª viagem do apóstolo Paulo. Então, Paulo não tinha conseguido chegar a Jerusalém em tempo para a festa anual da Páscoa dos judeus, de modo que planejou estar na cidade por pelo menos até o dia de Pentecostes. Atos 20:16 aqui é o que diz isso, olha, 20:16, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, mas querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso fosse possível. Paulo estava com pressa, ele queria chegar nessa viagem, ele queria voltar e chegar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes, que ele queria passar em Jerusalém, junto com a igreja lá em Jerusalém. E ele diz que nós devemos observar a mudança de pronomes da primeira pessoa do plural, uma vez que Lucas juntou-se ao grupo a essa altura da viagem. Lucas tinha ficado, e agora Lucas se junta ao grupo que ia viajar para Jerusalém. A mudança, quando em Atos aí, no verso 16, 17, volta lá ao 16, no capítulo 16 e 17, Atos 16, que é o contexto, seguindo quando o verso, Lucas que está escrevendo esse livro, ele sempre conta os atos dos apóstolos,
Mas de repente ele se inclui no Atos, veja aí no verso, quando passa para a terceira pessoa, quando ele usa essa na primeira pessoa, ele começa a dizer que ele está incluído. Verso 17, seguindo Paulo a nós, clamava dizendo, estes homens, a nós, lembre, a nós, quer dizer que nesse momento, Lucas já estava juntamente com ele se juntou a Paulo, e aqui ele estava caminhando. É provável que Lucas estivesse ministrando lá em Filipos, onde passou a acompanhar Paulo. A partir de Filipos, ele começa a acompanhar a Paulo durante a última parte da viagem. Paulo deve ter se alegrado por poder estar novamente na companhia de Lucas, Timóteo e Tito. Nesta hora, provavelmente, se ajuntou a ele esses 3 irmãos que eram discípulos de Paulo, amigos de Paulo, irmãos preciosos que ele tinha toda a confiança. Lucas era um médico que cuidava de Paulo. Lembra que Paulo era doente, lembra? Ele tinha doenças, ele tinha problemas, e ele cuidava. E Timóteo e Tito eram os 2 amigos próximos, onde Paulo tinha bastante amizade. Nós estamos terminando as cartas pastorais, Timóteo e Tito, nós vimos que relacionamento íntimo Paulo tinha com estes irmãos, né? Então, aqui toda essa equipe está se mobilizando para concluir a terceira viagem missionária. Então, esses missionários todos viajando pela Ásia, pela Grécia agora, voltam para a Ásia, eles passaram uma semana em Troade para desfrutar a comunhão com os cristãos daquele lugar. Verso 6 diz assim, depois dos dias dos pães asmos, navegamos para Filipos e com os irmãos, fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Provavelmente ele teve uma semana sabática, né? Eu já tenho visto vários pastores aí que tiram 6 meses para ficar no ano sabático. Tem pastor que tira no ano sabático, né? Eu falei com um pastor esses dias, conversando com ele sobre alguma coisa. Ele falou, não posso conversar agora, estou passando o meu semestre sabático nos Estados Unidos. O Senhor um dia vai abençoar a gente, né? Mas aqui eles também passaram uma semana, eles, no meio dessa trabalho missionário, pararam, tiveram um tempo de comunhão, de relacionamento, de conversar, de orar juntos, de compartilhar as lutas. Então, foi esse momento que esses missionários todos caminhando nessa missão vão levando. E Lucas então apresenta um relato muito sucinto de um culto. Agora Lucas vai relatar um culto na igreja de Troade, na cidade de Troade. Eles estão aqui, pararam. Então Lucas, do verso 7 ao verso 12, ele relata um culto que aconteceu naquela cidade, e vamos ver como os cristãos daquele lugar reuniam-se e adoravam. Aqui nesse relato de um culto lá em Troade, há princípios para o culto cristão. Amém, queridos? Então, quando ficou registrado, por que ele registrou esse culto aqui? Porque aqui tem doutrina, amém, queridos? A doutrina dos apóstolos. E neste trecho tão pequeno, há uma doutrina muito forte sobre o culto do Senhor. O Senhor tem falado conosco sobre o culto, amém, queridas? Domingo passado o Senhor levou-nos a meditar sobre o culto aceitável, agradável ao Senhor, o culto. E aqui também acontece isso. Então, voltando ao texto, no verso 7, veja aí comigo no verso 7, 27, você vai ver que aqui é um contexto de culto. Onde está o culto, há princípios do culto, e também há um fato que acontece no meio do culto, que é a morte e a ressurreição de Eutico, né? Então, no verso 7 a 8, diz assim, ó, no primeiro dia da semana, que dia? Qual é o primeiro dia da semana?
domingo. Aqui já tem princípios. No primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. Nós estando reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite, e havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Eu não parei para pesquisar o verso 8, mas deve ter algum princípio, porque se está escrito, algum motivo está aqui, porque Paulo diz, naquele cenáculo, naquele lugar que eles estavam fazendo o culto, no domingo, tinham muitas lâmpadas no cenáculo. Nós já vamos entender um pouquinho por causa disso. Então, o dia do Senhor, o primeiro princípio, a primeira coisa que ele explica sobre o culto, que culto deve acontecer, o culto do Senhor. Eles se reuniam no primeiro dia da semana, não mais no sétimo dia, que era o sábado, o sabá, que era o sábado. Por quê? Até Jesus, o dia separado para adorar o Senhor era o sábado, que Deus tinha instituído na lei. Amém, queridos? O quarto mandamento, lembra disso? Guardarás o sábado, o dia do Senhor. O sábado, 6 dias trabalharás e um dia separará para o Senhor. Era o sábado. Até a morte de Jesus Cristo, o sábado era o dia do Senhor para o povo de Israel. A partir da ressurreição, que a ressurreição aconteceu no primeiro dia da semana, amém, queridos? Lembra nós estudamos já os evangelhos, nós vimos que Jesus foi crucificado, foi sepultado na sexta-feira, e depois ele ficou enterrado até o domingo, sepultado, e no primeiro dia da semana, de manhã, ele fez o quê? Ressuscitou. Quando eles foram buscar Jesus no túmulo, Jesus tinha ressuscitado. Então, a partir da ressurreição, o dia do Senhor deixou de ser, a igreja deixou de comemorar o sábado, o dia do Senhor, e começou a comemorar a nova aliança, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, no domingo. Então, a igreja se reunia regularmente no domingo, é o que está dizendo aqui, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão aqui, é o fim de tomar a ceia do Senhor. Então, por causa da ressurreição, alguns comentaristas dizem que talvez primeiro o dia também de Pentecostes, os dias que o Espírito Santo desceu, alguns comentaristas dizem também que aconteceu no domingo, dia de Pentecostes. Não está escrito em Atos capítulo 2, verso 1, veja comigo lá, Atos 2, 1, não está escrito, mas muitos entendem que esse dia era o dia de domingo. Verso 1 do capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que provavelmente era o sábado, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então aí é o momento em que há a descida do Espírito Santo, a inauguração oficial da igreja cristã com a descida do Espírito Santo. Então provavelmente também era domingo. Por isso os cristãos entendem biblicamente que o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, é o domingo, e esse dia deve ser guardado. Amém, queridos? Deus não aboliu a lei, Jesus não aboliu a lei, Ele cumpriu a lei cerimonial, e Ele nos capacitou agora a viver debaixo da lei do Senhor. Ele nos levou ao Salmo 119, ó Senhor, como amo a Tua lei. A Tua lei é a minha alegria, não é pesada para mim os Teus mandamentos, né? Então Jesus nos capacitou. Outra coisa que nós vemos nesse trecho, o povo do Senhor. Primeiro o dia da semana, o domingo, o dia do culto do Senhor. E nesse culto nós vemos
nós vemos o povo do Senhor. A igreja reunia-se à noite no domingo. Por quê? Se você lembrar, no domingo não era dia de folga para os judeus. Amém, queridos? Lembra que aqui o contexto é judaico, eles estão ainda dentro da Judeia ali, aí é o contexto judaico. E o dia de domingo não era dia de folga para os judeus e nem para todos os irmãos que estavam lá. Eles reuniam-se no domingo, mas certamente à noite. Por isso que o verso 8 diz que o quê? Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam. Precisava ter lâmpada, porque era noite. E por que eles se reuniam à noite? Porque provavelmente lá na Judéia eles descansavam, os judeus guardavam o sábado, e no domingo o povo ia trabalhar. E diz que era um dia que eles estavam de folga, eles tinham que trabalhar. E por certo, alguns cristãos desses que estavam aqui eram escravos e não podiam ir à reunião até que tivessem terminado o trabalho. Eles só podiam ir ao culto depois das 6 horas da tarde. Então, provavelmente, por isso que diz que tinha muita luz, é porque eles precisavam de luz, que o culto era à noite. Deve ter começado lá 6 horas, como é o nosso domingo aqui, às 6 da tarde, né? A partir das 6 horas aí começou o culto, porque os irmãos precisavam trabalhar, muitos eram os escravos, então eles só poderiam ir para o culto depois que terminassem o trabalho. E os cristãos encontravam-se em um cenáculo, pois eles não tinham um templo como igreja. Nesse tempo, os cristãos não tinham igreja, eles se reuniam aonde? No cenáculo, né? No cenáculo, geralmente era um salão grande na casa, geralmente em cima da casa, é igual hoje em ter as lajes, amém, querido? Hoje não tem mais a laje, lá em cima onde faz um terraço grande, aí na casa do Amaro tem um terraço ali, que a gente faz. Então eles tinham a casa e o terraço em cima, que era um cenáculo, um salão onde eles se reuniam, e a igreja se reunia nas casas, nesses cenáculos. Por isso que eles estavam nesta casa aqui, neste cenáculo, numa casa superior, bem em cima. É possível que esse espaço fizesse parte da casa de algum dos membros da congregação. Provavelmente um dos membros da congregação ali de Trode cedeu aquele espaço, igual você faz com um grupo familiar, amém, queridas? Cedeu o espaço para a igreja para fazer a obra do Senhor. Então, nós vemos que foi no dia do Senhor, o povo se reunia à noite, no domingo à noite, para celebrar, e eles se reuniam num lugar, num cenáculo. O outro ponto que a gente pode retomar aqui é a ceia do Senhor. Era o domingo, era o povo do Senhor que se reunia à noite num cenáculo, mas aqui veja que eles se reuniam para partilhar a ceia do Senhor. Todos os domingos eles partiam a ceia do Senhor, todo culto de domingo. A igreja primitiva realizava uma refeição comunitária chamada ágape, ou refeição de comunhão, depois da qual observava a ceia do Senhor. Deixa eu colocar. Geralmente, a ceia não é como nós fazemos no meio do culto, a gente faz a ceia aqui no meio do culto. Eles não, eles passavam, geralmente eles se reuniam, iam para as casas. Lembra que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que Paulo recrimina os irmãos por se reunirem, irmãos irem para a reunião e não terem o que comer, porque os irmãos chegavam, comiam, se separavam, ficavam seus grupinhos com as suas quentinhas separadas e não distribuíam entre os irmãos, porque eles tinham esse hábito. Primeiro eles faziam uma refeição, depois eles partiam a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Era o ato de partir o pão. Atos 2:42, veja lá comigo.
Vamos ler juntos? Como é que eles faziam? E na comunhão. Aqui era o tempo, esse resumo é um resumo de como eles faziam. Eles perseveravam na doutrina, na palavra dos apóstolos, na comunhão, no relacionamento, que era esse ágape, no partir do pão, que era a ceia do Senhor, e nas orações. Eles tinham tempo. Então, a reunião deles tinha bastante tempo, não era uma reunião rápida como a nossa, né? Então, aqui se refere, quando ele diz aqui no verso 7 ainda, com o fim de partir o pão, ele está se referindo aqui à ceia. Porque se você notar nesse texto, ele fala de novo que eles partiram o pão no verso 12. Dá uma olhadinha lá. Veja aí. No verso 11, desculpe. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Então veja que eles fizeram, 2 vezes fala que ele partiu o pão, mas a primeira vez no verso 7, partir o pão aí, é a ceia do Senhor, amém, queridos? A mesa do Senhor. E aquele outro partir do pão do verso 11, deve ser o café da manhã. Depois, era quase de manhã já, quando eles tomaram esse outro pão, era quase de manhã já, depois que ele ressuscitou Eutico, e continuou o culto, a palavra, no final, eles tomaram um café, que já era de madrugada, já de manhã cedo, para a segunda-feira, eles comerem. Então, aquele outro pão, a partir do pão, era um café mesmo, café da manhã. Se fosse como aqui no Nordeste, ia ter cuscuz com galinha e outras coisas, e salsichinha e outras coisas lá. Então, era esse café. Mas o primeiro era o partir do pão, a ceia do Senhor. Se refere à ceia do Senhor enquanto atos. Então, é bem possível que a igreja observasse a ceia do Senhor, essa descrição é de Wiersbe. É bem possível que a igreja observasse a ceia do Senhor a cada dia do Senhor. Cada dia do Senhor é cada domingo. Quando se encontravam para ter comunhão e adorar. Mais uma vez, agora é o Wiersbe falando, não sou eu. Talvez vocês achem ruim, mas eu estou falando há muito tempo isso, que o correto seria que todo domingo a gente tivesse o quê? Ceia do Senhor, segundo os princípios. E aqui o Wiersbe diz, provavelmente, todos os domingos eles faziam a ceia do Senhor. Então, apesar das Escrituras não apresentarem instruções específicas para essa prática, ele diz, todas as vezes, diz 1 Coríntios 11, 26, quando em Paulo ordena a ceia, em 1 Coríntios 11, verso 26, ele diz, fazei isso todas as vezes que vos reunirdes. Quando é que eles se reuniam? No domingo. E então eles faziam a ceia. O exemplo da igreja primitiva é um incentivo para nos encontrarmos à mesa do Senhor com frequência. Quando ele diz isso, é um incentivo para a igreja pensar, meditar isso, que a mesa do Senhor, ela precisa ter mais frequência nos cultos da igreja. Como a igreja católica faz, como muitas igrejas cristãs fazem, a igreja presbiteriana da Conde da Boa Vista, ela faz 2 vezes por mês já. Em 2 vezes, 2 domingos, 2 vezes por mês, ela já faz a ceia. Então, está entendendo isso, que há necessidade de uma maior frequência da mesa do Senhor. Amém, queridos? É o que o texto nos está ensinando. A ceia, porém, não pode se tornar apenas uma rotina. Ela não pode se tornar uma rotina. Nós, alguns irmãos, e já ponderaram, e eu considero essa ponderação, que se fizesse todo domingo, poderia ficar rotineira, litúrgica, fria, mas depende de quem está ministrando, amém, querido? Da motivação, porque na ceia tem muitas bênçãos envolvidas, tem ou não tem? Ceia é meio de graça? É meio de graça? É graça sobre graça.
quem participa da ceia, quando Jesus disse, isso é meu corpo, isso é o meu sangue, fazei isto em memória de mim até que eu venha, ele não falou isso somente liturgicamente para você fazer costumeiramente, é porque se Jesus disse, há bênçãos na ceia do Senhor, amém? Paulo também afirma em 1 Coríntios, que há realidade espiritual na ceia do Senhor, na hora que estamos comendo da ceia, algo espiritual está acontecendo na nossa vida, amém? Crescimento, edificação, santificação, avanço na semelhança do Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? E outra coisa que a gente vai aprender aqui, primeiro nós vimos que Paulo fala da doutrina do dia do Senhor, a doutrina do povo do Senhor reunido, a doutrina da ceia do Senhor, nesse pequeno trecho, mas nós também temos aqui, acho que a parte mais importante, que é a mensagem do Senhor nesse texto, o valor da palavra de Deus, amém, queridos? O valor da igreja primitiva tinha na palavra de Deus, e que Paulo tinha pela palavra de Deus, e que os irmãos tinham pela palavra de Deus, é o que nós vemos aqui no verso 9, quando Paulo, antes de falar sobre a morte e a ressurreição de Eutico, eu quero trazer esse princípio que está aqui, verso 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado, o que aconteceu? Um prolongado discurso, leia comigo, um prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu ao terceiro andar, e debaixo foi levantado morto. Descendo Paulo, inclinou-se sobre ele, e abraçando, disse, não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão, acho que ele fez um cafezinho, fez uma boquinha, como a gente diz lá em São Paulo, e aconteceu o quê? Leia o que aconteceu. Ele comeu um pãozinho correndo ali, partiu um pão e comeu, veja, leia o que ele fez para conosco. E ainda lhes falou largamente, até o romper da alva, e assim partiu. Aqui está uma revelação clara de Deus sobre a importância da palavra de Deus, da pregação, amém, queridos? A pregação é o mais importante no culto, tudo é importante, mas é importante, se a gente não tiver tempo, a gente corta coral, a gente corta músico, a gente corta outras coisas, mas não pode cortar a palavra, amém, queridos? E nós temos visto muita gente fazendo isso. Os cultos têm 1000 coisas, tem ou não? 1000 corais, 1000 outros. Tem uns que, eu fui num culto uma vez que comecei às 7 horas da noite, às 9h15 me deram a palavra. Mas teve tanto coral, tanta dança, tanto isso, tanto aquilo, e na hora que eu preguei, aqueles corais, aqueles dançarinos, aquelas coisas, foi tudo embora, ficou umas irmãzinhas assim, umas velhinhas assim, iguais, né? Os irmãos, minha amada, mas eu preguei a palavra, pelo menos por honra àqueles irmãos que estavam ali. Aqui a gente vê, a palavra de Deus era proclamada em todas as reuniões dos cristãos, e incluía a leitura em voz alta das Escrituras do Antigo Testamento. 1 Timóteo 4,13, veja comigo, 1 Timóteo. Pregação, leitura da Bíblia, muita leitura da Bíblia no culto, amém, queridos? 1 Timóteo 4,13. Vamos ver juntos? Até a minha chegada. Aplica-te
à leitura, à exortação e ao ensino. O Erasmo diz que isso é nesse contexto está aqui, leitura da Bíblia no culto. Leitura da Bíblia e a aplicação, a exortação, que era a pregação da palavra, e o ensino e a aplicação da palavra. A leitura, a pregação e a aplicação da palavra. Eu, estudando os puritanos é o grupo que eu mais admiro depois da reforma. Eram os irmãos que mais buscaram a reforma pura e voltar à palavra, depois de Lutero. E as pregações deles eram muito longas. O Spurgeon, quem já ouviu falar do Spurgeon? Puritano. Tem um sermão dele que tem 99 aplicações. 99 aplicações. Ele pregou esse sermão na igreja, na catedral lá da Inglaterra. Ele pregou o texto, a palavra, e depois ele fez 99 aplicações daquele texto para a igreja. E a igreja ficou lá escutando. A pregação, então, era bem longa, não é? E Paulo está dizendo isso, que a gente tem que fazer. Ler, exortar, que é explicar a palavra, aplicar, trazer a exposição da palavra bem clara, e depois a aplicação desta palavra ao povo. E então também eles tinham que ter não só, e ler todas as cartas. Em Colossenses 4,16, eu não vou ler com você agora, mas Paulo está dizendo que as cartas que ele mandava aos Colossenses devia ser na Tessalônica, aos Tessalonicenses, aos outros irmãos, que essas cartas deveriam ser lidas. Você sabe que às vezes no culto eles liam uma carta toda, amém, queridos? Sabe por quê? Se você lê lá em Apocalipse capítulo 1, João escrevendo, ele diz: bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que pregam esta palavra. E eu, vendo um comentário de Leandro Lima sobre esse texto, ele estava dizendo que provavelmente, ele disse isso, aqueles que leem, aqueles que ouvem. Quem lia a palavra, geralmente, no culto, não eram os irmãos, porque os irmãos não tinham a Bíblia. Eles só podiam ter, provavelmente, o Velho Testamento. Nem era livro assim, porque o Velho Testamento ficava lá no templo, ou não é? Os rolos no templo. O povo não tinha a Bíblia na mão naquele tempo. Então, quando eles iam para a igreja, eles iam ouvir o que se lia na Bíblia, na igreja. Então, por isso que os líderes liam muito a Bíblia no culto, para que o povo ouvisse. E Leandro Lima, comentando isso, ele diz que os irmãos, ele provavelmente, quando ele diz bem-aventurado aquele que ouve, ele fez uma aplicação direta. Ele imaginou como aqueles irmãos ficavam atentos à leitura da palavra, porque eles não tinham a Bíblia, porque eles tinham que gravar. Lembra aquela história de Ronaldo Lidório? Daquela irmã, lá na África, que ele ensinava, ele pegou os discípulos, decorava os versículos com os irmãos, porque os irmãos não tinham Bíblia, e a irmã voltava 3, 4 dias para a aldeia dela. Chegou no segundo dia, voltando, ela esqueceu. Ela tinha 12 versículos decorado. Quando ela ia falando. 2 dias depois, quando ela chegou, ela esqueceu um versículo, voltou todo o caminho e disse para o Ronaldo Lidório que ela voltou porque ela tinha esquecido um versículo que ela precisava decorar, porque a palavra de Deus não pode ser perdida no caminho. Esses irmãos tinham zelo, eles ouviam a palavra com muita atenção, muita atenção. A gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a igreja está a pregação da palavra, as pessoas estão desatentas, ou não é? Conversando, batendo papo, vendo outras coisas,
indo no banheiro, vai para lá, vai tomar água, levanta. Eu acho absurdo quantos irmãos têm tanta vontade de fazer xixi assim, que levanta 2, 3 vezes. Se tiver com algum problema doente, Deus abençoe, a gente vai orar para ser curado. Mas tem irmãos que não aguentam 1h30 num culto, porque não pode. É porque não tem interesse na palavra. Então a palavra aqui é muito necessária. Paulo pregou um longo sermão, depois do qual comeu e conversou com o povo até amanhecer. A igreja se reúne para a edificação e também para celebração. E essa edificação se dá por meio da palavra. Amém, queridos? Não há, muito claro, não há celebração, não há edificação e não há comunhão se não for baseada na palavra de Deus. Amém, queridos? Porque tem gente que quer ter celebração sem a palavra, é ou não é? Aqueles shows gospel, nas igrejas, cheios de show gospel, cheio de show. Não precisa da palavra, o povo está feliz, passando, tirando o pé do chão. Celebração não existe sem a palavra. Segundo lugar, comunhão não existe sem a palavra. Amém, queridos? Cuidado com a comunhão. Tem irmãos que, vamos ter uma comunhão, mas olha, nem leve a Bíblia. Que naquele dia nós só queremos festar. Não existe comunhão do povo sem partilhar a palavra de Deus. Amém, queridos? Não existe edificação sem a palavra. Vamos dizer juntos? Não existe edificação sem a palavra de Deus. Tem gente que quer ser edificado com conversa, com psicologia. Eu estou fazendo no mestrado uma cadeira de aconselhamento bíblico. O professor é duro. Ele foi radical com o negócio de psicologia. Ele é radical. É porque a igreja tem suficiência da palavra para aconselhar, para orientar e para ajudar os irmãos. Não há edificação sem a palavra de Deus. Paulo usou prega, lê, prega, exorta e edifica o povo. Assim, essa ainda é a demonstração de Deus aos líderes espirituais. 2 Timóteo 4:2. Essa ainda é a demonstração de Deus. Prega a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Que diz aí, vamos ler juntos? Paulo está dizendo a Timóteo, no fim da sua vida, já pronto para ser martirizado, ele ensina a Timóteo e ele dá uma ordem a Timóteo. Qual é a ordem? Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, ensinando. Doutrinar, enfiar na cabeça, tá certo? É o que Deuteronômio 6 diz, inculca doutrina. A igreja precisa conhecer, ler, estudar e aplicar a palavra de Deus, e com bastante tempo. Por isso, Paulo leva esse tempo. Paulo lembra que ele está indo embora, está se despedindo, e Paulo precisa ensinar o povo. Então ele prega esse texto, esse sermão, porque havia muita coisa que ele precisava ensinar e lembrar os irmãos da igreja naquele dia. Martyn Lloyd-Jones, ele comentando essa necessidade da pregação e da seriedade da palavra no culto, e de os períodos e eras decadentes da história da igreja,
sempre foram aqueles nas quais a pregação entrou em declínio. Sempre quando a palavra, a pregação é desvalorizada, cai em declínio, o que acontece com a igreja? Decadência da história da igreja. Só estudar a história da igreja. E a história de Israel também. Toda vez que Israel se afastava da palavra, decadência. Toda vez que Deus levantava um profeta, um rei justo, que temia a palavra, a nação voltava ao Senhor. Depois caía. E depois, a igreja, agora na história da igreja, 2000 anos a gente tem essa história. Toda vez que a igreja deixa a palavra e a pregação como centro do culto, a igreja e a história da igreja começa a declinar. A igreja começa a se mundanizar. Andar segundo o curso do mundo, andar com religião, outras coisas. Amém? Veja que esse texto tão pequeno tem tanta coisa, né? O dia do Senhor, o povo de Deus, a ceia do Senhor, a pregação da palavra, que é, e mais importante, o tempo maior que deve ser usado no culto, e agora nós vemos o poder de Deus no culto. Amém, queridos? Deus derrama o seu poder no culto. Jesus disse: se 2 de vós estiverem reunidos em meu nome, lá eu estou no meio dele. Salmo 133, quando o povo de Deus se ajunta, ali Deus ordena a sua bênção. O poder de Deus se manifesta com salvação, libertação, cura. Deus opera a sua vontade, os seus milagres, conforme a sua vontade. Amém, querido? No culto tem poder. É o que está acontecendo aqui. É o verso 9 e 10. Quando Paulo faz o milagre, é usado para fazer o milagre da ressurreição. O Wersby comenta assim: quer tenha sido hora avançada ou lugar abafado, mas certamente não por enfado ou sermão do Paulo. Você acha que o sermão do Paulo foi chato? Por que os irmãos ficaram lá? Se o sermão dele fosse enfadonho, chato, cansativo, o que é que os irmãos tinham feito? Mas os irmãos ficaram, Paulo pregando e os irmãos lá. Então, o sermão de Paulo não foi enfadonho, ele foi a palavra de Deus, e certamente havia fogo na palavra dele. Amém, queridos? Porque a palavra de Deus é fogo, diz o Jeremias. Quando o pregador prega com fogo, crendo na palavra, aquela palavra é o poder de Deus. E ela opera o seu poder na vida das pessoas. Ela opera os milagres, a transformação, a salvação. Ela opera. A palavra de Deus é poderosa. E Paulo, você acha que Paulo pregava de qualquer forma? Ele diz lá em 1 Coríntios: eu não vou com vocês com conversa fiada, eu vou com palavra e poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus. Ele pregava, e aquela palavra certamente queimava o coração daquele povo, como aconteceu com Pedro pregando em Pentecoste, como aconteceu com Jeremias pregando. Ele diz: a tua palavra, quando eu ouço a tua palavra, o meu osso pega fogo. Amém, querido? Tem fogo aí no osso? É a palavra de Deus que está entrando. Esse poder é operado quando há um culto real ao Senhor, um culto de coração, um culto de vida. O poder de Deus se opera nesse culto. Agora, poder não é aquilo que a gente está ouvindo por aí, certo? Porque a turma acha que poder é barulho, ou não é? Gritaria, correria. Tem gente que sai correndo. O poder de Deus. Às vezes eu vejo alguns vídeos na internet. Olha o poder de Deus nesse culto. Aí o povo tudo caindo no chão, se jogando para lá, gente correndo.
Eu fui num culto que o pessoal subia nas colunas, tinha umas colunas bem grandes assim, o povo subia, agarrava e ia subindo nas colunas assim. Aí eu perguntei ao pastor, por que ele está subindo? É para ficar mais perto de Deus. E o povo acha que isso é poder. Poder de Deus é quando a palavra opera no coração de Deus, convertendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, e o levando a se arrepender do seu pecado, se entregar ao Senhor Jesus Cristo e mudar de vida. Poder de Deus é Deus transformar um casamento, uma casa, uma família. Isso é poder de Deus, amém, queridos? Isso é poder de Deus, e Deus pode operar milagres durante a pregação da palavra, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele faz como Ele quer, e acontece esse milagre. O poder de Deus estava presente naquele culto, por isso que o povo ficou até de madrugada lá, ouvindo a palavra do Paulo. Só que há quantos anos, provavelmente, agora vamos conversar um pouquinho sobre o Eutico, essa figura aqui que é tão... Hoje comentando o Eutico, porque ela chama, no verso 9, Lucas chama ele de jovem, certo? E no verso 12, ele chama, conduziram vivo o rapaz. Gente, quando a Bíblia põe as palavras não são jogadas ao léu, são duas palavras gregas diferentes. Quando ele diz jovem, a palavra grega aqui para jovem é paidá, e aqui no verso 12, rapaz, a palavra no verso 8 é Neanias, e no verso 12, paidá. Neanias era um jovem, um homem entre 24 e 40 anos, e paidá era um jovem entre 8 e 14 anos. Então, a gente pensa, há uma contradição aqui? Não, provavelmente esse moço devia ter uns 14, 15 anos, e ele estava lá. Um comentário lindo do que ele faz, não podemos julgar Eutico, porque ele estava sentado lá, e ele foi pregando, veja o que diz aí, ele estava sentado numa janela, aonde é lugar de sentar é janela? Acho que por causa também que devia estar meio abafado, muita gente, aí ele sentou na janela, e provavelmente ele tinha trabalhado o dia, ele estava sentado na janela, e ouvindo a palavra, só que cansado, lá sentado, ele foi adormecendo, e até cair. Quando ele dormiu mesmo, cochilou. Você já caiu cochilando? Eu já. Antigamente eu trabalhava em São Paulo, de madrugada. Eu saía às 6:30 da manhã, pegava o ônibus, sentava no ônibus de manhã para ir para casa. Aí eu sentava, aí o ônibus ia um dia o ônibus deu uma virada, aí eu, bum, cochilei. Às vezes eu dormia e passava do ponto, ia parar lá no ponto final. Aí tinha que voltar para cá. E provavelmente porque ele tinha trabalhado, ele estava cansado. Então, ele diz, não devemos julgar Eutico, pelo menos foi uma reunião que tentou, porque provavelmente ele deve ter tentado ficar acordado, né? Ele deve ter tentado ficar acordado, ele sentou-se num lugar ventilado, e deve ter se esforçado para não cochilar, mas acabou vencido pelo sono e caiu. Além disso, também não devemos ser duros demais com Paulo. Aí, tá bem também, Paulo precisa pregar tanto que os irmãos vai morrer alguém. Tem gente que critica o Eutico porque dormiu, tem outros que criticam Paulo porque pregou demais, né? Então nós não devemos julgar nem Eutico, porque provavelmente ele era um trabalhador que ficou muito tempo e ficou cansado e caiu. Pode acontecer com qualquer um.
E também nós não podemos condenar Paulo pela pregação, pelo sermão longo. Você já viu gente reclamar de sermão? Tem gente que reclama do pastor, tanto versículo, né? Um irmão, uma pessoa chegou, pastor, para que tanto versículo no sermão? Ela disse assim, pastor, pega um versículo só, abençoa o povo e manda embora. Para que tanto versículo no sermão? Aí na porta a gente já ouve as coisas boas. A gente recebe os abraços, mas também recebe as pedradas. Não podemos condenar Paulo, porque era um sermão de despedida. Paulo tinha que falar todo o conselho de Deus para aqueles irmãos, amém, queridos? Enquanto a gente não terminar o conselho de Deus, a gente não deve terminar a palavra, até que o Espírito Santo tenha trabalhado no coração do povo, né? Mas veja que Paulo interrompeu o sermão, se apressou ao térreo, e depois ele foi usado para curar este jovem. Verso 10, descendo Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, amém, queridos? Paulo era um homem duro, ele se inclinou e abraçou. Aqui nós vemos uma abordagem, lembra de Elias, 1 Reis, vamos ler, 1 Reis 1, 17, 21 e 22, 1 Reis 17, 21 e 22. Você lembra de texto 17, 1 Reis? Elias é a viúva de Serepta, onde ele foi, naquela casa, aí o filho da mulher morreu, e no verso 21 e 22, veja o que Elias fez. E estendendo-se 3 vezes sobre o corpo do menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar e entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. Veja que isso já tinha acontecido também com Eliseu, 2 Reis 4. O mesmo aconteceu com o profeta Eliseu. Elias, Eliseu, 4, 34 e 35. Verso 32 diz, e tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e ele expirou 7 vezes, e abriu os olhos. Amém, queridos? A mesma coisa que aconteceu com os profetas lá, estava acontecendo com Paulo, para mostrar que era Deus que estava operando ali. E Paulo era um homem autorizado a Deus. Então, então nós vemos aqui essa importância. Amém, queridos? Veja um texto tão pequeno com tantas coisas para a gente aprender. E o princípio que nós precisamos guardar, que Paulo aqui introduziu, Lucas escrevendo pelo Espírito Santo, ele nos ensina como deve ser o culto agradável ao Senhor. Amém, queridos? Primeiro, o culto tem que ser no dia que Deus mandou. Amém? No primeiro dia, a gente pode fazer de quarta, pode fazer quanto culto quiser,
Mas o culto do dia do Senhor, ele é obrigatório pela igreja. Amém, queridos? É obrigatório, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. E é no domingo. Segundo lugar, nós vemos que o povo de Deus se reúne, vai ao culto. Não é para ficar em casa no dia do culto. Amém, queridos? O povo foi para o cenáculo, se reunir naquela casa, juntos ali, e partiam a ceia do Senhor. É outro princípio do culto. E nós vimos também que agora a palavra de Deus é o momento principal e mais importante do culto, e deve levar a maior parte do tempo do culto a palavra do Senhor. E o povo não pode se enfadar. E o pastor não pode deixar de pregar a palavra. Expor o texto, em ler o texto, expor o texto, aplicar o texto à vida das pessoas. Então, nós precisamos aprender isso. E nós vemos agora que quando há o culto segundo a vontade de Deus, Deus opera o seu poder no meio do culto. Ele pode ressuscitar vidas no meio do culto, pode ou não pode? Principalmente ressuscitar da morte espiritual, que essa é a mais importante. Deus pode levantar vidas que estavam mortas em delitos e pecados e trazer para a vida nova, dar uma vida nova. Por isso, querido, qual aplicação a gente pode ter? Algumas aplicações claras que eu já falei aqui, essas. A importância da observância do dia do Senhor. Vamos dizer juntos? A importância de observar o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Domingo. Então, guardar isso. É triste ver como a palavra, segundo lugar, a preeminência da palavra de Deus no culto. Aí o Wesley comenta, é triste ver como a palavra é deixada de fora dos cultos hoje em dia. É ou não é? Você só tem 15 minutos para a palavra. Porque outras coisas encheram o culto daquilo que não é. Terceiro lugar, o poder de Deus opera no meio do culto. Nessa hora, Deus está apoiando o seu poder pela sua palavra. Ele está santificando, Ele está edificando, Ele está corrigindo, Ele está ensinando, Ele está salvando. Ele pode curar doenças. Quando nós acabamos de orar por esses milagres, a mão de Deus começa a se mover para operar os seus milagres no meio do culto. Talvez devêssemos nos perguntar, o que nos faz ficar acordados no culto? O que te faz ficar acordado no culto? A banda ou a palavra? O cantor ou a palavra? O que te faz ficar acordado no culto? O coral ou a palavra? O que te faz ficar acordado no culto? O pastor ou a palavra? Ai, se for o pastor Luciano, tudo bem. O pastor Douglas é muito chato. O pastor Luciano fala do Salmo, fala do Mateus, capítulo 5, a gente sabe. Ah, o pastor James é tão suave, ele fala mansinho. O que deve nos manter acordados no culto é a palavra do Senhor Jesus. É amor à palavra. É o zelo e a alegria de ouvir a palavra de Deus. Porque nós precisamos ir para o culto, sabendo que a palavra não é do pastor Douglas. Essa palavra, na verdade, é a palavra de Deus, superada aqui. Ela deve ser amada. Porque às vezes a gente não gosta do fulano, esquece de que o fulano é nada. Por isso que a gente já bota a cruz aqui, bem aqui, ó. Tem que pregar crucificado, sabia? Outra coisa que nós temos que preparar, a última coisa,
preparar-se fisicamente para o culto. Amém, querido? Descanse, se puder. Se não puder, vem, faça, a fim de estarmos nas melhores condições para o culto. A gente tem que estar pronto, preparar o coração espiritualmente, preparar a alma, preparar fisicamente, dar uma cochiladinha antes, dar 15 minutos de cochilada lá, para voltar aqui, na hora da palavra você está bem atento à palavra do Senhor. Amém? Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Assim diz o Senhor. Amém, queridos? As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, Salmo 19, sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Seja assim, Pai, recebe o nosso culto, e que nessa noite o poder da Tua palavra tenha se manifestado no meio do Teu povo. A glória para o Teu nome, Senhor, mas o poder é para abençoar o Teu povo. Guarda, que o povo guarde a Sua palavra no coração, Pai, e que haja prática diária desta palavra, que a gente aprenda a fazer um culto agradável a Ti, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que haja salvação, Senhor, para que haja libertação, para que haja cura, Senhor, para que haja, Senhor, transformação de vida, santificação, pelo poder da Tua palavra, Pai. Seja assim na vida do Teu povo e da Tua igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Tua palavra esconde